Tem algum objeto ali. Tá subindo alguma coisa, hein? Tá chegando alguma coisa neste bordo. No dia 14 de abril de 1912, o Titanic, um dos navios mais famosos do mundo, ia parar no fundo dos mares. Até hoje, mais de 100 anos depois, muitas pessoas têm uma grande fixação com o navio, sendo que muito disso se deve ao filme de mesmo nome, o qual lucrou bilhões de dólares ao redor do mundo. Você certamente assistiu. Algumas pessoas se tornam tão obcecadas com o Titanic que são capazes de fazer tudo só para estarem mais próximas do navio, literalmente, como foi o caso do submarino Titan e o seu criador, Stockton Rush. Nesse vídeo, você vai conferir o que realmente aconteceu com o submarino Titan, o qual, na manhã de 18 de junho de 2023, mergulhou em direção ao Titanic, para nunca mais retornar. Desde muito antes do submarino submergir, tudo já indicava que as coisas dariam errado. Mas ainda assim, Stockton Rush decidiu seguir em frente. Um amigo próximo a ele diz até mesmo que ele sabia o que estava para acontecer e, mesmo assim, conscientemente, escolheu atentar contra a própria vida, bem pertinho do navio que ele era tão apaixonado. Mas antes de avançarmos diretamente para o acidente, precisamos voltar no tempo e entender melhor como tudo isso começou. Stockton Rush veio tradicionalmente de uma família rica. Ele se formou em engenharia aeroespacial na Universidade de Princeton, onde chegou a construir e pilotar o seu próprio avião. Mas a sua paixão não eram os céus, pelo contrário, ele se sentia sempre fascinado pelos mares, especialmente com o Titanic. Ele era tão fascinado com o navio que chegou até mesmo a se casar com Wendell Hollins, a tataraneta de 2 vítimas do Titanic. Recentemente, a Netflix lançou o documentário Titan, o desastre da Ocean Gate, explicando o que realmente levou à falha do submarino. Numa das cenas do documentário, Rush aparece dizendo: "Existem 3 palavras na língua inglesa conhecidas em todo o mundo: Coca-Cola, God, que é Deus, e Titanic." Foi em 2009 que ele começou a levar essa sua obsessão a um novo nível. Ele fundou a Ocean Gate, uma empresa privada para pesquisa e exploração no fundo do mar. Nesse meio tempo, ele também começou a desenvolver seu próprio projeto de uma cápsula feita de fibra de carbono, da qual ele viria a utilizar em seu submarino, mesmo contra a indicação dos especialistas. Para Rush, era como se as regras e as leis não se aplicassem. Ele sentia que tudo e todos deviam se curvar às suas vontades, até mesmo as leis da física. Seus funcionários costumavam chamá-lo de Elon Musk dos mares profundos. 2 pessoas se juntaram ao projeto da Ocean Gate e abandonaram o barco, ou melhor, o submarino, assim que viram para onde o projeto estava se encaminhando. Essas pessoas foram Bonnie Carroll, diretora financeira, e o ex-mergulhador da Marinha Real Britânica, David Lockridge. No início, ambos estavam felizes de se juntarem a um projeto tão ousado e inovador, o qual prometia levar pessoas para excursões ao fundo do mar. Mas, com o tempo, eles foram entendendo o quão complicado e perigoso aquilo seria. Foi em 2016, quando o protótipo do submarino Titan começou a tomar forma, que os problemas começaram. O primeiro a pular fora foi o próprio David, ou melhor dizendo, ele foi o primeiro a ser demitido, pois não teve nem a chance de se demitir primeiro. O motivo da demissão dele foi simples: ele discordou do chefe. Rush era o tipo de pessoa que nunca admitia estar errado, e admitia menos ainda que os seus funcionários apontassem quando ele estava errado. Após David dizer a ele que o submarino não estava apto para realizar missões profundas, em vez de focar em corrigir as falhas, ele preferiu demitir o funcionário que o alertou sobre o perigo. Ao comentar sobre o ocorrido, David disse: ele tinha todos os contatos da indústria de submersíveis dizendo para ele não fazer isso.
Mas, quando você escolhe fazer tudo sozinho e percebe que errou logo no começo, tem que admitir que estava errado. Admitir um erro era algo que Stockton Rush jamais faria. A próxima a ser demitida foi Bonnie Carroll, um motivo ainda mais inusitado. No momento em que Rush demitiu David, ele ofereceu a Bonnie o cargo de piloto-chefe do submarino, o qual foi recusado, pois ela trabalhava no financeiro da empresa. Ela não entendia nada sobre pilotar um submarino. Ao recusar a promoção, ela acabou sendo demitida. Eles não foram os únicos funcionários a serem demitidos por apontar erros no projeto. A engenheira Emily Hasmermeister decidiu sair por conta própria no momento em que ela percebeu que havia muita coisa de errado acontecendo. Em suas palavras, Stockton estava tão obcecado em chegar ao Titanic que nada do que alguém dissesse faria diferença. Eu jamais prenderia alguém dentro daquele submersível, e isso era algo com que muitos colegas meus concordavam na época. Nenhum deles ficou muito surpreso na empresa. Já Tony Nissen, diretor de engenharia, foi ainda mais incisivo em seus comentários, dizendo: "Eu trabalhei para alguém que provavelmente está à beira de um diagnóstico de psicopatia clínica. Como você lida com uma pessoa assim, que é dona da empresa?" Mas, mesmo com uma empresa reduzida, o submarino Titan começou a fazer suas viagens ao Titanic em 2021, sempre com um público disposto a pagar centenas de milhares de dólares. Entre 2012 e 2022, o submarino realizou várias viagens até o Titanic. O problema é que, cada vez mais, a fibra de carbono apresentava problemas. Normalmente, um submarino utiliza em sua construção aço ou titânio. No entanto, o Titan era feito de uma mistura de titânio com fibra de carbono. Tecnicamente, a fibra de carbono pode sim ser utilizada aqui. Contudo, ela é um material muito imprevisível e que pode se quebrar mais facilmente sob grandes pressões. O Titan já havia feito várias viagens antes para o fundo do mar, sendo que, em todas elas, era possível ouvir um estalo cada vez mais alto. Esse estalo significava uma coisa: as fibras de carbono estão se partindo. Mesmo sabendo disso, Stockton Rush nunca tomou qualquer atitude. Muito pelo contrário, ele continuava como se nada estivesse acontecendo. David Lockridge comentou sobre isso, dizendo: "Se eu tivesse ouvido barulhos como aquele num submarino, eu nunca mais entraria nele." A justificativa encontrada para ele em continuar insistindo nas fibras de carbono estavam relacionadas à economia. O material é não apenas mais barato que o aço e o titânio, mas também mais fácil de ser transportado. Conforme o guarda costeiro Jason Neubauer relatou na última viagem do submarino, o estalo foi tão alto que até mesmo quem estava na superfície pôde ouvir. E o que eles fizeram após isso? Bem, pararam as viagens e investigaram a origem daqueles estalos? Bom, eles realmente pararam as viagens, mas não para investigar o barulho, e sim para deixar o submarino estacionado durante todo o inverno, por cerca de 6 meses. O submarino então só voltou a ser utilizado naquela que seria a sua última viagem. Nessa viagem, estavam dentro do submarino o CEO Stockton Rush, o empresário Shahzada Dawood, acompanhado de seu filho, o empresário Hamish Harding, e o explorador francês Paul-Henri Nargeolet. Após 90 minutos de viagem, Wendy Rush, que acompanhava tudo através de um computador, ouviu um estalo e então perdeu completamente o contato com o submarino. A Guarda Costeira dos Estados Unidos acredita que aquele estalo foi o som do submarino implodindo. A origem dos barulhos, bem como o uso da fibra de carbono, é apontada pelos especialistas no assunto como a principal causadora do incidente. Mas não apenas isso. Após analisar todos os fatos minuciosamente, uma coisa ficou clara: a culpa foi de Stockton Rush, quase como se ele tivesse um desejo de morrer junto ao seu submarino. Várias pessoas, inclusive seus próprios funcionários, tentaram avisá-lo sobre os perigos que ele estava correndo.
Em vez de ouvi-los, ele optou por demiti-los e assumir que estava sempre correto. E não apenas os seus funcionários, como especialistas da indústria também o aconselharam que o seu submarino não deveria ser utilizado para operações em águas profundas. Quanto a isso, ele dizia que estava cansado de membros da indústria que tentam usar um argumento de segurança para impedir a inovação. Mas você talvez esteja se perguntando o porquê das autoridades não terem impedido o mergulho. E a verdade é que eles não podiam. Todos os submarinos de águas profundas passam por uma avaliação de segurança. Avaliação essa que é realizada pela ABS, American Bureau of Shipping. Stockton Rush não quis submeter o seu submarino a essa avaliação, argumentando que uma certificação de segurança apenas iria desacelerar a sua inovação. E por mais estranho que isso possa parecer, na verdade, essa certificação não é obrigatória. Ou seja, ele poderia sim realizar uma operação com o seu submarino mesmo sem ter um certificado de segurança. Esta pode ser vista como uma brecha na lei que custou a vida de várias pessoas. O documentário da Netflix não deixa dúvidas de que o grande culpado é Stockton Rush, que sabia desde o início tudo o que havia de errado com seu submarino, mas, mesmo assim, decidiu seguir em frente. Em uma de suas falas, ele diz que ninguém vai morrer sob minha supervisão. Eu não tenho desejo de morrer. Acho que essa é uma das coisas mais seguras que eu vou fazer. No entanto, o seu amigo, Carl Stanley, pensa diferente. Recentemente, Carl deu uma entrevista na qual ele dizia que, conforme suas últimas conversas com seu amigo, ele era capaz de afirmar: Rush queria morrer. Em suas palavras, o ego de Rush era tão grande que ele estava disposto a morrer e matar para ser essencial personagem dessa história. Ele queria ir morrer nos destroços do Titanic. Quanto mais famoso, melhor. Ele não apenas assassinou 4 pessoas ricas e recebeu uma fortuna para fazer isso, mas todos eles agora fazem parte da mitologia do Titanic. Ao final, é impossível ter certeza de quais eram as reais intenções de Rush. No entanto, podemos dizer que ele tinha plena noção do risco a que estava se submetendo. Dos 5 passageiros do submarino, ele parece ser o único que realmente entendia os riscos. Se ele estivesse vivo hoje, provavelmente seria culpado por homicídio culposo. Por fim, podemos dizer que, depois de mais um século no fundo do mar, o Titanic foi o responsável, mesmo que indiretamente, por novas vítimas. E você? O que acha de toda essa história? Também acredita que Rush tenha culpa total no acidente? Deixe nos comentários as suas opiniões. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.